Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo da Help Concursos e no vídeo de hoje nós vamos ver a quinta parte sobre gestão de estoques. Nesse vídeo nós vamos conferir qual é a definição de estoque e por que é importante estocar os materiais. Além disso, nós vamos analisar duas questões que são especiais sobre esse assunto. Então fica até o final para você não perder essas questões. Para começar, vamos ver o que é estoque. O estoque ele é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Assim, nós podemos concluir que estoque são aqueles materiais que nós utilizamos para produzir um produto ou então para realizar algum serviço. Aquele conceito que nós vimos é muito utilizado no setor privado, mas ele não se aplica tanto a órgãos públicos, porque os órgãos públicos geralmente eles ofertam serviços e não materiais. Assim, um conceito que seria mais apropriado no setor público seria de que estoque é o somatório de materiais armazenados em uma organização que permanecem reservados para um uso oportuno, ou então de que o estoque é qualquer porção armazenada de material com valor econômico para a organização, que é reservada para o emprego em momento futuro, quando se mostrar necessária às atividades organizacionais. Então, assim, material é tudo que a gente precisa guardar para utilizar no futuro. Mas por que é necessário estocar materiais? Nós vamos ver que manter um estoque ele gera custos. E dependendo do tamanho daquele estoque, esse custo ele pode ser altíssimo para aquela organização, algumas vezes insuportável. Nós vamos falar sobre os custos mais à frente em outros vídeos, mas já podemos adiantar que alguns fatores que geram custos ao estoque são roubos, furtos, aluguel de espaço físico, seguros e outros. Então, se gera custos manter um estoque, por que será que as empresas e as instituições elas guardam as coisas, estocam? Bem, como nós vimos, por gerar custos, o ideal seria não manter estoques e você receber os materiais apenas quando precisasse deles. Só que fazer isso exigiria uma grande agilidade na relação entre uma organização e os seus fornecedores, e isso é quase impensável hoje em dia. Além disso, no caso do setor público, essa agilidade ela é praticamente impossível, porque as compras nas organizações públicas elas são feitas através de licitações, sendo que um único processo de aquisição de algum material pode demorar até 6 meses por causa da burocracia que exige a lei. Então, isso é impossível no setor público. Concluímos que há necessidade de estoque, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Mas vamos analisar alguns motivos de se ter um estoque. O primeiro motivo é que o estoque ele protege a organização de eventuais oscilações de demanda, ou seja, mudanças no consumo de determinado material. Por exemplo, quando começou a pandemia, houve um aumento no consumo de álcool em gel e papel higiênico. Eu tenho certeza que você chegou aí no mercado ou numa farmácia procurando esses itens e não encontrou. Por quê? As pessoas achavam que isso ia acabar, então todo mundo foi comprar. Não tinha estoque mais daquele produto. Então as empresas mantêm um estoque de determinado material porque pode acontecer de a procura por aquele item aumentar e ficar sem nada no mercado. Mas uma outra razão de se manter estoque é para proteger as organizações de eventuais oscilações de mercado. Como antes a oscilação era de consumo, agora a oscilação pode ser de mercado, ou seja, de preço. Isso acontece muito quando o país está passando por uma inflação. Isso já aconteceu aqui no Brasil. E nessa época as pessoas elas tinham o hábito de estocar as mercadorias em casa. Por quê? Para evitar que aquele material ele tivesse um aumento no preço e aí ficasse muito mais caro para comprar. Então essa é uma outra razão de se manter estoque, que é a flutuação no preço daquele produto.
Mas também estocar é uma oportunidade de investimento. Isso ocorre quando em um determinado período a taxa de aumento do valor financeiro daquele material ela é maior do que a taxa de aplicação que foi investida nele. Em resumo, é quando o material ele sofre um aumento de preço. Se a organização ela tem um estoque bom, um estoque grande daquela mercadoria, então há uma valorização daquele estoque. Se, por exemplo, antes o estoque valia R$1.000, agora ele passa a valer 5, 10 mil reais, porque houve um aumento no valor daquela mercadoria. Mas o principal motivo de se manter um estoque para as empresas e organizações é para proteger contra atrasos. Os atrasos eles podem acontecer de diversas fontes, por diversos motivos. Talvez um problema no transporte daquela mercadoria, uma negociação mais prolongada com o fornecedor, ou mesmo a influência do clima. Pode acontecer um desastre e perder aquela mercadoria ou não ter como levar aquela mercadoria até o seu destinatário. E além disso, no caso do setor público, esse atraso também pode acontecer devido à burocracia que nós já havíamos considerado. Assim, a instituição vai manter um estoque para evitar parar a produção por motivo de falta de um produto, falta de uma mercadoria. Outro motivo também de se manter um estoque é que o estoque ele implica em uma economia de escala. É o famoso poder de barganha. Quando a empresa ela vai comprar um produto, por ela comprar em uma quantidade muito grande, ela consegue um desconto ali no valor unitário de cada um daqueles materiais. Então, comprar por atacado sai muito mais barato do que comprar no varejo. Devido à quantidade de produtos que você compra, você consegue um maior desconto no valor unitário de cada um daqueles materiais. Agora que nós já aprendemos o que é estoque e por que nós devemos manter o estoque, vamos ver como que essa matéria costuma cair em provas. Eu separei 2 questões para a gente treinar os nossos conhecimentos. A primeira questão é do ano de 2017 para o cargo de auxiliar administrativo e diz assim: ao fazermos uma análise no consumo anual de materiais, constatou-se que algumas peças têm grande valor, de sorte que o grosso dos recursos aplicados na manutenção dos estoques refere-se a uma quantidade de artigos relativamente pequena. Outras peças, ao contrário, representam pequena parcela dos recursos, mas estão em grande quantidade no volume do estoque. Assim sendo, qual o nome da ferramenta de simples operação indicada para fazer este controle e que geram decisões mais assertivas sobre a gestão dos estoques? Alternativa A: diagrama de Ishikawa, também conhecido de espinha de peixe. Alternativa B: just in time, material certo na quantidade certa no momento certo. Alternativa C: filosofia dos 5 S's. Senso de utilização, organização, limpeza, ordem e disciplina. Alternativa D: diagrama 80-20 de Pareto, também conhecida por curva ABC. Ou alternativa E: fluxograma. Dá um pause no vídeo, pensa um pouquinho que já eu volto com a resposta. Enquanto isso, deixa um like aí, vai. Voltando com a resposta, a alternativa correta que responde essa questão é a alternativa D, que fala sobre o diagrama 80-20 de Pareto, ou curva ABC. Nós vimos sobre isso no vídeo passado, Mas eu separei essa questão porque ela fala de alguns assuntos interessantes. Todas essas alternativas aí, de certa forma, têm relação com as atividades de uma empresa. Por exemplo, na alternativa A, diagrama de Ishikawa é uma ferramenta de solução de problemas dentro de uma empresa. E o propósito dela é descobrir os fatores que resultam em uma situação indesejada naquela organização. Já a alternativa B, just in time, nós falamos nesse vídeo. O princípio do just in time consiste na disponibilização do material ou produto no momento em que ele é necessário. Então esse seria o ideal, que as empresas não fizessem um uso de estoque,
Mas, como nós vimos, isso exigiria uma agilidade muito grande ali na relação entre a empresa e o fornecedor, o que é muito difícil de se obter. Mas esse seria o método ideal para as empresas. No entanto, não é a resposta da nossa questão. A alternativa C, filosofia dos 5 S's, é uma filosofia que visa combater eventuais perdas e desperdícios nas empresas e também tem como objetivo educar as pessoas, visando aprimorar e manter um sistema de qualidade na produção. Novamente, a alternativa ela tem relação com o assunto, mas não é a resposta da nossa pergunta. Já a alternativa D, sim. A curva ABC é o critério de classificação que organiza os materiais de acordo com o seu valor de demanda, que é o que a questão ela está tratando, né? Então, peças que têm um maior valor de demanda geralmente vai ter um estoque menor. E aquelas que têm um valor mais baixo, que são mais baratas, eu vou ter uma quantidade maior de estoque. E por último, o fluxograma é o nome que se dá a uma notação específica, através de ícones, que é utilizado para representar um fluxo de atividade de um processo. Provavelmente você já viu falar de fluxograma, né? E ele é utilizado com vários objetivos, para vários fins. Então, não é específico da área de gestão de estoques. Então, aqui era uma alternativa que estava ali só para te enganar. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Vamos para a segunda questão agora. Ela é do CESP do ano de 2020. Diz assim: julgue os itens a seguir relativos à administração de materiais e gestão de estoques. Primeiro, uma das funções básicas do estoque é abastecer a produção de forma a eliminar os riscos de interrupção do processo produtivo. Segundo, o princípio just-in-time consiste na disponibilização do material ou produto no momento certo em que for necessário. Terceiro, da mesma maneira que o setor privado, o setor público tem flexibilidade para escolher e negociar com fornecedores conforme desejar. Assinale a opção correta. Leia novamente a questão, analise aí as alternativas e escolha qual que você acha que é a correta. Já já a gente volta. Beleza, voltando com a resposta. Se você assinalou a alternativa C de casa, que apenas os itens 1 e 2 estão certos, parabéns, você acertou. Porque a terceira frase, né? O terceiro item, ele não está correto. Aí fala que o setor privado e o setor público têm a mesma flexibilidade para negociar com fornecedores. Isso é mentira. Mentira! Como nós vimos no vídeo de hoje, o setor público ele demora muito mais para adquirir algum produto, algum material, porque tem uma burocracia enorme, né? Então demora meses ali para fazer a compra de um material. Então esse item está totalmente errado. Já os dois primeiros eles estão corretos. Lá no primeiro falou que as funções do estoque é abastecer a produção de forma a eliminar os riscos de interrupção no processo produtivo. E é isso que nós vimos, né? A função do estoque é prevenir contra atrasos, né? Às vezes atrasos no fornecedor, no transporte daquela mercadoria. Então, por isso que nós mantemos um estoque. E a segunda afirmativa sobre just-in-time também está correta. Esse método seria o ideal para todas as empresas, né? Mas na prática é muito difícil conseguir, né, essa relação entre duas empresas. Muitas vezes por causa da distância, né? Uma empresa está aqui, o fornecedor talvez está em outra cidade, talvez até em outro estado ou mais longe. Ficar entregando o produto todo dia é muito complicado. Então, embora esse fosse o princípio ideal, é muito difícil de se colocar em prática. Assim, as duas primeiras afirmativas aí estão corretas e a terceira está errada. Resposta: alternativa C. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada dos melhores materiais de concursos públicos.